Aleluia! Salve, meus queridos, amados e amadinhas, a graça e a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor a todos vocês que estão aí do outro lado. Eu sou J1000, gente, e esse é o nosso canal, e nosso podcast, na realidade, Geração Unicista. Gente, lembrando que você pode curtir, compartilhar, né? Compartilha esse vídeo, essa live nas suas redes sociais, no grupo de WhatsApp lá da igreja. E tem uma novidade hoje, se você quiser levar essa caneca para sua casa, essa caneca pode ser sua, sério. É só você colocar nos comentários aí e pedir a sua caneca Geração Unicista. Lembrando que também, se você está gostando desse podcast, você pode nos apoiar com um cafezinho. O Pix está aí, gente. Porque a gente toma muito café aqui, né? De vez em quando é muito bom receber um Pix. Amém. Gente, e hoje eu tenho a honra de receber, olha, ela que, sinceramente, não está aí disponível, digamos assim, para todas as pessoas que queiram fazer uma entrevista, essa com exclusividade, ela recebeu o convite, né, porque era daqui do Geração Unicista. Temos a honra de receber hoje a irmã Casey. Irmã Caseyone Soares. Caseyone Soares, mais conhecido como Casey para os íntimos. Eu vou ser íntimo hoje. Bem-vinda, irmã Casey. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, com o seu público. Quero pedir desculpas também, que eu estou um pouco rouco, né? Estou tentando amenizar, mas é um prazer. Graça e paz a todos que nos ouvem, que nos assistem. E é um prazer. Vamos lá, né? Está preparada para o crivo? Pronta? Meu Deus do céu. Olha, segundo o nosso produtor, essa mesa aqui, ela é reveladora. Irmã Caseyone, ou irmã Casey, eu começo com essa pergunta. Você é cristã desde berço? Ou como surgiu aí a sua jornada no cristianismo, a sua jornada na Igreja Pentecostal Unida do Brasil? Sim, eu sou cristã de berço, né? Pode falar um pouquinho mais próximo. Os meus pais me criaram no Evangelho desde cedo. Uhum. E aí, eu sou a filha caçula de 6 filhos. Alguns chegou à idade de 18, 19 anos, deixaram o cristianismo e eu continuei. Então, tem um vasto tempo aí servindo a Deus. Tive aquelas fases como todos têm, né? Seus pais são pastores? Eles eram pastores, né? Pelo um período pouco de tempo, eles foram pastores, mas aí entregaram o ministério. Eles eram remanescentes, né? Na ressaca do pesqueiro interior de Manacapuru. Então, foi um dos primeiros pastores da Unida do Brasil lá. E aí eles pastorearam pelo um pouco período de tempo. E aí entregaram o ministério, mas a gente continuou na igreja, fazendo a obra. Eles estão ainda até hoje? Meu pai é falecido, né? Ok. Eu acho que 2 meses antes de 15 anos ele faleceu. E minha mãe continua viva em Manacapuru, congrega com o pastor Eliel na IPUB. É mesmo, Central. E é uma bênção lá, viu? Glória a Deus, eu não sabia dessa... Que interessante. E aí, quando você
como dizia minha avó, né? Se deu por gente, você já estava na igreja, você já participava aí da escolinha dominical, da EBD. Sim, sim. Eu fui batizado no Espírito Santo com 7 anos. Meu Deus. 7 anos de Em que idade. momento, assim? Foi numa convenção, numa Foi um, oração? foi um culto casual. E assim, os pais tinham muita preocupação de os filhos receber o Espírito Santo naquela época. Uhum. E aí a minha mãe fez um círculo de crianças. Por livre e espontânea pressão, eu recebi. Ela dizia, você tem que receber o Espírito Santo. Você tem que buscar. Fecha os olhos, diz amém. E eu ia dizendo amém, embora você tenha que receber o Espírito Santo. E ali eu fui batizada com 7 anos de idade. Uau. Nas águas com 12 anos. Com 12 anos. Por que 12 anos, assim? Bom, eu acho que é uma idade que a gente já tem... É uma transição ali, né? Tá É. sofrendo Sim, aquela transição de criança, adolescente. Sim, a gente tem bem a noção já do que é certo e que é errado. Mas desde cedo obtive muitas experiências espirituais com Deus. Eu acho que quando Deus escolhe mesmo, desde cedo, Ele já trabalha, Ele já fala ali na tua mente. Você já tem uma intimidade com Deus. Uhum. Grandes experiências a gente viveu bem cedo. Sim. Te recorda de alguma ainda na sua infância? Lembro, sim. Eu lembro que uma vez eu fui visitar uma família, e eu acho que eu tinha uns 10 anos, e aí eu ia passando, tinha uma rede atada, e uma mãe chegou e agarrou no meu braço e disse assim, a minha filha está doente, você pode orar por ela? Você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu acho que uns 10 anos. Uau! E aí eu fiquei olhando, assim, meio sem entender, ela pegou no meu braço, vem aqui e ora. E eu cheguei lá, impus minhas mãos sobre a criança e a criança foi curada. E desde cedo, assim, vivi essas experiências espirituais. Quando não acontecia na minha vida, acontecia na vida dos meus pais. E pastor Benner era um que pousava avião na água. Nós tínhamos um flutuante e eles conversavam. Eu via muitas coisas grandiosas na vida dele, dos missionários que vinham com ele. Então, tudo aquilo que eu vi lá no passado, eu busco ver hoje. Porque eu entendo que o Deus é o mesmo. Sim. Então, a gente não pode deixar as coisas grandiosas que vemos de Deus lá atrás, deixar de lado, achar que foi só uma fase. Não, ele está presente hoje, né? E isso foi muito bom. Me motiva até hoje, me motiva bastante isso. O agir de Deus, né? Você falou que perdeu o seu pai com 15 anos. Sim. Nesse dia, você sentiu assim o mundo cair? Como foi com essa perca assim? Ou tipo, você sentiu um conforto assim do Espírito Santo, mesmo com aquela situação? Meu pai era a base, né, de tudo. E meu pai me sentava... Meu pai era filho de delegado, né? Super rígido, disciplinado e criou os filhos dessa forma. Então, meu pai me sentava todo dia de manhã ao lado dele. Hoje você vai aprender um novo versículo. Uau! E todo dia eu sabia mais de 300 versículos. Nossa! Todos os dias eu tinha que repetir os que eu tinha já decorado e tinha que aprender um novo. Eita! Então, assim, ele sentava do meu lado, ele fazia isso. Ele zelava muito pela minha vida espiritual. Mas só tua ou dos teus irmãos também? A pessoa que mais ele fez isso foi eu. Ah, ok. E aí eu sabia muitos versículos e ele tinha muito cuidado. Ele dizia, a filha que mais vai me dar alegria é a mais nova. E você leva isso? Você traz isso? Trago até hoje comigo. E aí eu aprendi muitas coisas. A leitura da palavra, ela faz um grande efeito. Mesmo ali adolescente, eu tinha muita autoridade espiritual. Eu olhava para uma ocasião assim, dentro de mim algo me impulsionava, se eu fosse lá, fizesse alguma coisa, ia acontecer. Era uma fé exorbitante dentro de mim. E eu sentia que tudo isso era da leitura da palavra, de aprender os versículos. 6 horas da tarde ele me colocava para orar. Caramba! E algumas vezes eu dormia, acordava com ameaças, né? Se você não orar, você vai apanhar. E era sempre na ameaça. Mas aí, teve algum dia que você fez alguma travessura, digamos assim, que ele pôs de castigo? Não, teve uma travessura meio truculenta que eu fiz, mas ele não soube, né? Nossa, ele morreu e não ficou sabendo? Não,
Ah, então conta aí, de repente que Deixa eu contar. Né? Ele tá ouvindo aí. Não, Ele não tá ouvindo, não. É brincadeira, gente. que é isso? E aí, eu lembro que eu tinha... Sabe como é criança, né? Aham. Não tem hoje ainda tem aquele medicamento que é uma cápsula enxertada na outra, né? Tipo... Sim. Que é Por de exemplo... duas cores? Sim. Uhum. Sim, sim, sim. Eu acho que é alguma coisa sobre gripe hoje é um... Acho que paracetamol é assim ainda, né? Multigripe. É, multigripe. É. Isso. E aí, eu pegava, olha a ideia, eu abria, jogava o pó e comia. Não! Travessura. É sério? Sério, Mas por que isso? isso é coisa de criança. Caramba, E não aí, acredito. mas a parte fundamental ainda vem mais na frente. Deixa eu tomar água que a minha voz está embora. Eu acho que é devido à cor, talvez, né? Você vê Será? aquela coisa tão limpinha assim, brilhosa e duas cores, né? Uma criança, uma de morango e a Por favor, outra quem está em casa, não faça não isso. faça, Não porque faça. tem uma pílula que um lado é vermelho, outro é verde, né? Sim. Talvez você pense, olha, isso aqui é de morango, esse de hortelã. E aí eu peguei e comi. No que eu comi, começou a fazer um efeito na minha garganta estranho. E aí meu ar foi faltando. Nossa. E aí eu senti eu desfalecendo. Tomei água, não resolveu. E aí eu vou morrer, vou morrer. E aí eu entrei para dentro do quarto, dobrei meus joelhos Olha aí. na cama e falei: Senhor, eu sei que tu existes, tu és o Deus do meu pai. Traz a minha vida de volta que eu vou morrer. Meu Deus. Amém, né? Era o que você poderia fazer naquele dia, naquela hora, né? Mas foi instantâneo. Não sei para onde foi a cápsula. Sei que eu voltei. Oh, Deus, não, quando criança a gente tem essas coisas mesmo, Sim, né? essas marmotas, né? Hein, e aí você foi crescendo no evangelho, Fui crescendo. a adolescente na igreja, Sim. e aí chegou a juventude. Chegou. Com 14 anos eu saí do interior onde a gente morava, vim para Manacapuru. Uhum. Já com Mas 15 sozinha anos. ou a família? Sozinha, eu vim morar com a minha avó. E Mas aí, assim, foi uma decisão sua ou a sua mãe, Casey, agora você precisa ir para a cidade? foi uma decisão minha, né? Eu queria viver novas experiências e Uhum. aí já estava um pouco chato lá. Eu queria mudar de ambiente. E aí eu vim para Manacapuru. E aí foi o tempo que eu comecei a decair espiritualmente. Comecei a Uau! estudar. Você sabe que a escola tem muito isso, as É, amizades da sim. escola. E aí eu comecei a decair. Aí o pai já tinha ido embora, né? Aham. O maior incentivador da minha vida. Ah, você sentiu também assim, uma certa liberdade? Sim, demais. Porque, tipo, uma vez que, né, o grande mentor e o cara que mais te cobrava não estava mais ali, então você, de alguma forma, era autorresponsável. Então Sim. você já decidia o que queria fazer ali. E uma das fases que a gente quer mais extravasar, né? 15 anos para É, frente. E aí eu comecei a decair os perigos da espiritualmente. adolescência. Comecei a decair espiritualmente. Aí comecei aquela fase dentro da igreja. O crente São Raimundo, né? Pé na igreja e outro no mundo. Mas eu nunca tive coragem de abandonar os caminhos do Senhor. Sempre teve o temor, sempre acreditou. Sempre. Eu me vestia de forma errônea. Mas Ah, quando... você chegou ainda mesmo assim, Sim. sair, tipo... Não, sair não. Mas era aquela coisa. Domingo estava na igreja, Domingo estava na mas igreja. durante a semana você É. estava lá com a turma da escola, Sim. indo no lanche ali, tal, bem já moderninha e tal. Sim. E aí só era crente dentro da igreja. Aham. Fora, aí veio as amizades do trabalho e tudo mais. Aí a vida espiritual começou a oscilar. Uhum. Mas aí eu nunca deixei. Sempre sentava no primeiro banco da igreja e ficava escutando. Muitas coisas ali eu aprendi, só escutando a palavra de Deus, o que era pregado. Sempre dei muita atenção às coisas de Deus. Então isso me ajudou muito. Eu sei. Mas eu sabia, né? Eu sabia, meus pais me ensinaram desde cedo os caminhos do Senhor,
as responsabilidades que eu tinha com cargos e tudo mais. Mas eu sentia o desejo, alguém que já nasceu no Evangelho, ele tem sempre essa curiosidade, né? De querer provar um pouco do mundo, como é o nosso linguajar, nós falamos sobre isso. E eu tinha essa curiosidade. E provei um pouco, mas não gostei. Na realidade, serviu também de exemplo, né? Sim. Assim, de experiências. Só uma curiosidade. Você chegou a dançar ainda uma ciranda lá em Manacapuru? dois passos para cá, 2 passos para ali, mais ou menos. Cheguei. Eu sei Timidamente disso. cheguei. Sério? Sim. Porque eu estive em 2019, acho que foi 2019, eu estive lá para fazer uma matéria da ciranda. Eu visitei os 3 galpões das cirandas, né? Aí eu entendi um pouco a cultura, um pouco a ideologia do que é aquele festival, né? Então você ainda fez os dois passos de um lado para o outro. Timidamente, mas serviu para me entender que dançar só no espírito. Não, só mais uma curiosidade. Qual era a ciranda que você levantava a bandeira? Matizada. Flor matizada. Flor matizada, misericórdia. Sim. E aconteceu uma ocasião aí engraçada. Tinha uns parquinhos por lá, e aí um pastor foi levar a criançada dele por lá pelos parquinhos. Isso à noite? À noite, rolando a ciranda lá no Parque do Ingá. No Parque do Ingá, isso. E aí eu tava por lá, tava com um namorado que não era evangélico. Oh, Deus! Tava bem decaída mesmo. Bem decaída, toda maquiada e tudo mais. Jesus! E aí fui dar uma voltinha lá por perto dos parquinhos, dei de cara com o pastor. Meu Deus, olha o pastor! Aí eu fiquei meio sem jeito, aí o pastor olhou para mim e falou: "O que é que você está fazendo aqui?" Nossa, meu. Aí eu falei: "Eu vim dar uma olhada aí na Tô na flor matizada, pastor. Pega em apuros, né?" Aí esse rapaz aí, na frente do rapaz. Olha. Aí eu falei: "É meu namorado, ele mora em Manaus e veio para cá passar ciranda e tudo mais." Aí ele disse assim: "Ele é cristão?" Aí eu falei: "Não." Nossa, e sabe, e os pastores antigamente, eles eram ousados assim, né? Eu lembro, eu tive um pastor assim também. Nossa, aí eu falei: "Não, ele não é cristão." Aí ele olhou assim para ele: "Pois procure ganhar ele para Jesus." Meu Deus, foi um tapa na cara. Nossa, eu fiquei com tanta vergonha. Imagino. Acabou a ciranda para mim. Eu fui para casa. E ele? E ele sem jeito também, Meu não falou Deus nada. do céu, já pensou, cara? Nossa, e eu falei: "Nossa." Fiquei chateada, né? Você sabe quando a gente está na fase da rebeldia, não pode pegar um puxão de orelha que o mundo vai desabar. Ai, pastor. Nossa, chato, me envergonhou na frente do rapaz. Mas aquele dia passou. Mas e aí, como foi a tua volta, assim? Teve algum motivo? Tem um ditado bem popular no meio do cristianismo, fala: se você não volta pelo amor, você volta pela dor. E aí, como foi tua volta? Eu ouvia muito essa frase que mexia comigo. Era a frase: chega um dia que Deus chama todos para um particular. E sempre que alguém ministrava essa frase, ela ficava dentro do meu coração e ela mexia muito comigo. E aí chegou justamente essa época que Deus me chamou para um particular com ele. Caramba. Eu tô até com medo já. Já pensou, né? Ei, vem aqui, quero conversar contigo. É cruel. E aí eu fiquei em apuros. Ele tirou meu chão. Eu não consegui mais trabalhar. Eu não consegui mais ter uma vida normal. Eu passava a noite sem dormir. Aí veio depressão. Veio uma gastrite crônica no estômago. Veio uma infecção no baço. E esses males pegou meu corpo e minha alma. Uau. Eu não conseguia mais dormir. Eu não conseguia mais trabalhar. Eu não conseguia mais viver. E aí foi que eu chamei minha mãe e eu falei: "Mãe, eu estou muito doente." A tua mãe não percebia, não, essa mudança em você? Algumas pessoas percebiam. O que eles falavam? Eu lembro de uma senhora meio imprudente. Eu estava escorada na porta de uma loja.
E ela chegou, olhou para mim assim, ela olhou bem dentro dos olhos, nada discreta ela, né? Aí disse assim, menina, o que que você tem? Você parece que já teve uns 10 filhos. Então a senhora achou que você tinha 10 filhos. Sim, aquela foi a maior motivação da minha vida. Nossa. E aí eu falei, não, eu tô com uns probleminhas aí, mas eu já tô me cuidando. Nossa, tu tá velha e acabada. Meu Deus. Aí eu já tava mal psicologicamente, né? E aí piorei ainda mais depois desse incentivo grande aí que ela deu. Aham. E aí eu procurei minha mãe, né? Eu falei, mãe, eu tô muito doente psicologicamente. E ela disse, eu já percebi. Você passa a noite toda andando. Ela já tinha percebido. Morava só eu e ela. Uhum. E aí ela disse, vamos procurar um médico. A gente conseguiu uma consulta e aí eu chorava muito. Uhum. Eu não consegui mais trabalhar. Eu gerenciava uma loja, não consegui mais trabalhar. Mas você lembra assim, o que deu, o que levou isso? Os médicos eles deram um diagnóstico, né? Eles falaram que a minha infância foi muito rígida Uhum. e culparam o cristianismo, né? Nossa. Culparam, mas na hora eu falei não. Não é culpa. Eu sabia o porquê. Eu Uhum. sabia que era o chamado de Deus que eu tinha rejeitado ao longo dos anos. Eu sabia que eu tinha um chamado. É tipo que a conta chegou. A conta chegou, o particular chegou, olha aqui. Meu Deus do céu. Olha aí, queridos. Como é que é a frase? Um Um dia, dia Deus vai te chamar para um particular. um dia Deus vai te chamar para um particular. Te cuida. Te cuida. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Cara, isso é forte. Você não tem como fugir do seu chamado. Não tem como. Não tem como fugir. Eu tentei há anos, não consegui. Eu aprendi a tocar com 9 anos de idade. Eu vou. Esse é um segundo assunto. Nós vamos chegar lá na música. Sim, sim. Mas é como foi o processo da cura? E aí eu marcaram uma consulta, né? Eu vim com o médico. Ele deu o diagnóstico e falou: você vai ter que tomar remédio controlado. Nossa. O seu estado é grave. Eu já me imaginava nas ruas andando, juntando lixos, desequilibrada. Uhum. Eu tinha um mundo só para mim. Você poderia estar aqui, conversar, puxava assunto comigo, mas o meu mundo aqui ele não parava. Eu pensava em regredir algumas coisas passadas, Uhum. né? Quando eu me refiro a isso, eu refiro à minha infância, me refiro à infância, o que eu passei era como se uma fita fosse, eu estava fazendo um regresso psicológico. E aí adoeci muito. E de noite, aí vem um lado espiritual. Eu estava deitada na cama querendo dormir e eu entrava em uma dimensão espiritual e eu sentia demônios me cercar. Uau. E me cercava, eu sentia na minha pele, eu sentia arrepio no meu corpo, eu fechava meus olhos, e eu sentia potestades, principados, e eu relutava. E eu me ajoelhava na cama e eu começava a repreender, eu começava a orar e eu começava a lutar. E isso foi tão evidente que havia uma pessoa da minha família que visitava centro espírita. Nossa, meu. E a pessoa foi lá. Como viu que eu estava num estado muito triste, muito abalado, muito doente, procurou o centro espírita. Pra você. Para mim. Mas você foi com ele, não? Não. Ele foi lá Ele foi consultar em lá teu consultar. nome, digamos assim. Sim. Ok. E aí, o mesmo que eu vivia foi o mesmo que eles falaram. Uau. Aí usaram aquela estratégia. Ela é médium. Uhum. A gente pode conseguir muito dinheiro se ela vir para o nosso lado. Ela pode consultar artistas famosos. Ela vai ter muito dinheiro, mas ela não aceita. Todas as noites nós vamos na cama dela. O que eu vivia. Meu Deus. Era aí. Todas as noites nós vamos na cama dela, nós tentamos entrar no corpo dela, mas ela não deixa. Nossa, eu nunca contei isso. Cara, tá me arrepiando aqui, gente. E aí eles falaram, ela não deixa, ela reluta, ela insiste, a gente faz ela ter Uau. dor de cabeça, mas aí ela reluta, não deixa, a gente precisa entrar no corpo dela, ela precisa vir aqui, ela só vai ficar boa se ela vir aqui. Nossa.
E aí a pessoa chegou comigo e tentando me convencer, era uma pessoa muito influente da família. Nossa, meu. Muito influente, mas eu não me deixei levar. Misericórdia. E aí eu falei, volte lá e diga para eles que eu não vou e que eu sei é que Deus tem coisas grandiosas para mim. Amém. E aí insistiu algumas vezes, não, mas só uns banhos, não é nada de mal, tu tem que ir lá. Tu tem que ir lá, tu só vai ficar boa se for lá. Aí eu falei, não. E aí eu fui no médico, o médico passou, olha, você vai tomar esse medicamento, você vai tomar pelos 3 anos. E a gente vai ver como você corresponde. Reagir, né? É. E aí, com 6 meses, o remédio não fazia efeito. Caramba, e você tomava certinho ali? Tomava certinho, não fazia efeito. Aí ele falou, a gente vai numa clínica, numa farmácia manipulada e a gente vai fazer 2 medicamentos, enxertar só numa cápsula e vai tentar um outro. Era agonizante quando eu entrava na sala do médico e tinha muitas pessoas doentes psicologicamente, uns pulando por cima das cadeiras. Aí eu pensava assim, meu Deus, será que eu vou ficar assim? Você tinha momento de sã consciência, né? Tinha, Ou você ficou desequilibrada? Não, eu tinha, de sã consciência tinha. E aí eu ficava com medo daquilo, né? E aí ele falou, o seu estado ele é grave, ele é muito grave. E nós vamos fazer uns 3 anos e meio de tratamentos. Depois eu vou decidir se eu tiro os medicamentos de você. Aquilo também, tudo. Quando você está assim, tudo se torna um problema. Você se alimentava assim? Muito direito? pouco, muito pouco. Porque a gastrite, ela estava muito agravante. E aí, só de sentir o cheiro já me dava ânsia de vômito. Nossa. E eu estava perdendo peso. Aí a infecção Como que era o teu passatempo, assim? Você ficava chorando, ouvindo música, ou se trancava, ficava isolada? Isolada. Eu gostava de ficar isolada. Não gostava de ficar com ninguém. Eu não tinha assunto. Você chegava para conversar comigo e eu ficava... O que eu falo? Não tinha assunto. Eu tinha só um mundo para mim aqui na minha mente. Passava horas pensando coisas... Não coisas ruins, mas... Era uma retrospectiva do que eu já tinha vivido. Ficar replicando as velhas memórias. Casey, mas assim, como foi o início assim que você falou, bom, agora eu acho que eu estou entrando no processo de cura? Eu falo assim espiritualmente, porque você já estava em tratamentos, né, pelos médicos. Sim. Quando foi a época que eu decidi vir para Manaus, sair de Manacapuru. Mas como foi assim? Você tomou um start, tipo assim, eu preciso mudar? Ou alguém falou, olha, faça isso, vai viajar, vamos fazer as coisas diferentes aqui, vamos tomar outra direção? Então, algumas pessoas me orientaram. Quem sabe se você não sair do ambiente, a tua vida não vai melhorar. Porque às vezes está muito ligado ao ambiente. Aí eu falei, eu vou em Manaus, vou dar um tempo lá, como os médicos todos são de lá, e ainda eu me tratava com neurologista e com os psicólogos. Eu fazia sessões com os psicólogos. E aí, quando tinha que voltar, como eu já estava aqui em Manaus, eu aproveitei para fazer. Com 3 meses, aqui em Manaus, eu decidi ficar de vez. Aí tem outra história, aí já teu processo em Manaus. Sim. Aí eu decidi ficar de vez. Bom, olha, eu acho que foi num 3º podcast ou num 4º podcast que o nosso diretor prometeu para convidada pão de queijo e ele não trouxe. Puxa! E hoje ele prometeu uma pizza pra gente. E eu acho que ele trouxe. Vamos ver. Vamos ver, vamos de pizza! A melhor parte da vida é comer. Comer. Ô, Glória, não acredito. É verdade, olha. Que linda! Olha o que o Pix não faz, gente. Faz até pizza. Olha, tá com a cara excelente. Só falta a maionese do meu amigo, né? Eu tenho um amigo que faz uma maionese caseira. É mesmo? Nossa, Ivanildo. É excelente. Eu já tentei manipular, mas não deu certo, não vai. Sim, você pode colocar aqui por favor. Bom, então, a gente vai comer pizza e a gente vai conversando aqui. Sim, melhor. Então, aí quando você veio para Manaus, aí começou o processo da cura. Sim.
Olha, gente, acho que... Não, vocês não sabem qual é esse refrigerante, porque eles não estavam nos patrocinando. Esconde. 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 Não, você pode colocar aqui e depois... E, então, vamos lá. A gente parou, não... Olha, a pizza tirou a gente daqui Na do... chegada que eu vim pra cá, né, pra Manaus. E aí, quando chegou aqui em Manaus, você começou a se envolver um pouco mais com a igreja também? Não, Não? não, tem uma história muito boa aí. Muito boa. Tá, nos conte, compartilhe. Nessa época que eu tive esses problemas, eu continuava fraca espiritualmente, Uhum. né? Mas eu sabia que isso tudo era o meu espaço pessoal que estava terminando e devia se iniciar com o que Deus queria, tinha preparado para mim. E aí, com 3 meses, eu pensei assim, eu vou arranjar um trabalho e ficar aqui em Manaus, que aí tem os médicos próximos, vai ser melhor para mim. E eu liguei para minha mãe, mãe, se aí é melhor para você, pode ficar. Eu fiquei na casa do meu irmão. E aí consegui trabalho. Aí o trabalho vem aquela antiga situação, que a mulher tem que usar calça comprida. Aham, sim. Aí eu liguei para minha mãe e eu falei, mãe, eu consegui um trabalho, mas o trabalho tem que usar calça comprida. Eu já estou quase desviada. Um passo, né? Eu estou um passo, vou só aproveitar o ensejo, né? Aí a minha mãe, que nada, minha filha, ore a Deus, você vai trabalhar, isso não vai acontecer. Minha mãe é uma mulher de fé, nossa, maravilhosa. E aí comecei a trabalhar. Aí um dia eu estava na casa do meu irmão, acho que a saia não tinha, não sei quanto centímetros, sei que era muito curtinha. Uma saia? É. Uma mini saia? Tava numa mini saia, bem... Pra quem não usava calça comprida, uma mini saia... Quando de repente... Aí anunciaram para mim, olha, tem um pastor aí que quer falar com você. Eu falei, pastor? Como assim, né? Como assim? Quem é esse? Aí o pastor da Unida do Brasil aqui quer falar com você. Aí eu mandei ele entrar. Quando eu estava sentada, o pastor sentou na minha frente e eu... Meu Deus! morrendo de vergonha. E veio o pastor e a pastora. Uhum. Pastor Alexandre e pastor Sebastiano. E sentaram comigo e falaram, a gente veio falar com você. Aí eu falei, sobre o quê? Eu nem conheço vocês. Aí ele falou assim, nós estamos há 1 semana pastoreando e Deus falou para nós no monte que ia enviar músicos. Caramba! E essa pessoa que Deus enviou é você. Eita Deus! Quase eu desmaio. Pega um pouco do veneno aqui da... E aí, quando eles falaram isso, Pegar um pouco aqui, um pedaço aqui. Acho aí que eu já vem falei cortado. assim, não pode. Tocar, eu sei que na casa de Deus, no altar, é uma coisa muito séria. E você é fraca ainda, na fé? Fraca espiritualmente. Aí eu dei muitas desculpas, né? Não, pastor, eu trabalho dessa forma, eu estou namorando com um rapaz que não é evangélico. Aí ele falou, não, mas Deus falou que é você. Aí eu falei, então esse Deus que falou para vocês aí não é o que eu conheço, não. Porque o que eu conheço não pode, da forma que estou, tocar no altar. Aí eles falaram, não, é você. Aí eu falei, tá bom. Eu nunca tive muito deslumbre pela música. Eu aprendi a tocar. Sério? Não, nunca tive, não. Nunca tive. Eu pensei que era só um hobby, aprender e deixar de lado. E aí, eles insistiram e eu falei, tá bom, eu vou só dia de domingo. Dia de domingo eu toco, aí eu ia mal terminar o culto para casa. E aí, a presidente de jovem começou a trabalhar na minha vida. E aí eu tive um sonho sobre o arrebatamento. Aquele sonho foi um despertar para a minha vida tremendo. Quando eu sonhei sobre aquilo, eu me desesperei, eu ficava. E aí eu fiquei perturbada com aquilo. Aí tinha uma campanha das 6 às 7 horas na igreja.
Aí eu entrei dentro da igreja. Quando eu entrei, eu me ajoelhei lá atrás. Aí eu falei assim, Deus, se tudo que estou passando é por causa da minha desobediência e do meu chamado, hoje eu entrego corpo, alma e espírito para ti. E eu vou fazer tua obra. Eu chorava, eu gritava dentro daquela igreja, eu me desesperava. Eu dizia, eu nunca fiz o que estou fazendo, mas de hoje em diante eu me declaro cristã. Glória a Deus. Aquilo foi muito forte. Todo mundo parou, aí olharam para trás, alguém chegou, colocou a mão no meu ombro. Eu chorei muito. Chorei muito. E aí eu senti que Deus ouviu aquela oração ali e fez algo diferente. Aí começou o processo de mudança. Mas a depressão passou 11 anos para me ficar curada. Não pode pegar. Pega, Leandro. Pode dar ali. Mesmo você, depois que iniciou o processo da cura, você ainda ficou com essas sequelas ou você vivia em depressão? Ou raramente, porque a depressão às vezes ela tem aquele lapso. Parece que a pessoa está curada, mas ela se vê em algum momento em que ela ainda está vivendo alguns sintomas ali. Deus me curou em processo. Uhum. E esse processo demorou 11 anos. Em Uau. 2015 eu senti os resquícios. Fui trabalhar com meu cunhado no colégio militar. Muito recente, 2015. Muito, muito recente. O ano da minha formação. E aí eu comecei a querer me isolar. E ele observou. Aí ele chamou minha irmã e falou, procura conversar com a Kay se ela está sofrendo algum problema. Ela está ficando muito isolada. Uhum. Fala pouco. E aí eu senti os resquícios da depressão. Como a pressão do trabalho, eu tinha muita responsabilidade, eu trabalhava no financeiro e as hierarquias, as normas disciplinares do colégio, e eu tinha muita responsabilidade. Com o financeiro você sabe, né? Uhum. E aí eu senti os resquícios, mas aí eu cheguei em casa e repreendi. Eu disse, esse tempo de depressão ele tem que acabar na minha vida. Tem que acabar. E eu comecei a insistir, cura da alma, orar. Pronto. 2015 foi o ponto final. Até hoje. Graças a Deus, hoje eu sou. Passei por muitas lutas, né? Passei por muita luta. A pior delas foi em 2015. Meu irmão mais velho foi assassinado, né? Era um baluarte na família. Por quê? O que aconteceu de fato? Bom, meu irmão era um empresário de um balneário, né? Você sabe que em balneário entra todo tipo de pessoa. E entrou uma pessoa indevida. Ele não ponderou que era uma pessoa do tráfico. E aí não queria obedecer às normas do balneário, que era deixar a arma na portaria. Uhum. E aí houve toda a complicação. O rapaz prometeu de matá-lo. E esse foi o inquérito. Quando fechou, a polícia chegou e falou para a família, né? 2 pessoas da família foram lá. Foi essa a situação. Pegaram os 2 celulares e averiguaram as últimas ligações e fizeram o desfecho de toda a história. E aí ele queria que ele entregasse a arma. Ele pegou e entregou para a polícia. E a arma era emprestada. E aí ele ameaçou um mês. Eu chegava com meu irmão, eu sonhava, minha pastora sonhava. O seu irmão entregou a arma para a polícia, a arma Foi. do traficante, Do traficante. que ele havia pego lá no Sim, balneário, sim. na entrada. Sim. Uau! E aí ele ameaçou. E aí muitas pessoas sonhavam com meu irmão morrendo de tiro e me procuravam. Eu tentava sentar perto dele, orar por ele, eu dizia, meu irmão, o que está acontecendo? Tem algum problema que eu sonho com você, meus amigos sonham, outras pessoas, minha irmã sonhava. Não está acontecendo nada.
Aí uma vez ele fazia um trabalho social com crianças muito bom, de jiu-jitsu. Eu cheguei na academia, ele estava com 20 meninos em cima dele, brincando de luta. E ele pediu para mim ir lá fazer uma oração pelas crianças. E aí eu fui. Quando eu ia saindo, aí ele olhou, gritou, Casey. Aí eu virei, olhei para trás, ele disse, minha irmã, eu te amo. Uau. Ali já era um ponto de despedida. E aí no dia do assassinato, ele passou por mim de moto, aí ele gritou, Casey, vai para onde? Falei, estou indo para o centro. A última cena dele na minha frente. Ele fazia isso com a mão até sumir. Você recorda isso? Recordo. Até sumir. E aí eu fui para o centro. Minha irmã ia viajar para Fortaleza, uma outra estava saindo do banco, trabalhava no banco. Tava na correria. Era, a gente combinou da gente se encontrar, levar a minha irmã até o aeroporto para ir tirar férias. 2 horas depois, o meu celular toca. Um pastor amigo meu disse, seu irmão está morto aqui na estrada. Uau. Aí eu falei, foi acidente? Aí ele falou, não, atiraram nele. Aí eu falei, chega perto, dá uma olhada nele, para ver se ele está vivo, se dá para levar para o hospital. Aí ele falou, não, filha, ele está morto. Nossa, aquilo a família toda se desmoronou. Meu irmão com 40 anos. Jovem, né? Jovem, um homem lindo, maravilhoso. Ajudava a família inteira, ajudava as pessoas carentes. E fazia um trabalho com as igrejas também. Às vezes eu chegava e via uma igreja com necessidades, eu chegava com ele e falava, mano, aquela igreja está assim, assim, você pode ajudar com instrumento, você pode ajudar na construção. Ele pegava um veículo, ia lá, deixava uma quantia X, então comprava. Ele ajudava muito a obra de Deus. E aí as filhas, 2 filhas, né? Esposa. Ninguém espera por isso. Você sempre, assassinato, você pensa na família dos outros. É. Mas quando chega na sua, nossa, é cruel. Com a morte dele, assim, ainda depressão, tentou? Você se isolou? Você ficou triste? Ou você realmente ergueu a cabeça e, tipo, aceitou? Vida que segue? Isso foi em 2011, né? Eu ainda estava em Ah, transição. 2011. Ah, ok. Terminou em 2015. 2015. Ah, ok. Eu vivia muito em campanhas. Eu tinha uma base espiritual muito forte. Eu não parava esse trajeto de campanha, de estar presente Que é na importante igreja. também, né? Isso ajudou bastante. Se não tivesse o espiritual, eu não teria vencido. E aí, era assim. Quando eu estava com a minha família, eu era forte. Eu não chorava, eu ajudava todo mundo. Mas quando eu chegava em casa, que eu ficava só, dava as crises de choro. Eu sentava e eu começava a chorar. Eu senti que tinha tirado uma parte de mim. Aí você pensa, o que é que a gente vai fazer? Não pode trazer ele de volta. Será que a gente tem que tomar algumas decisões para prender essas pessoas? E uma pergunta que eu fiz para Deus. Deus, quem foi que matou meu irmão? Ah, foi assim. Eu não sabia, né? A gente Aham. só soube depois do inquérito fechado. A delegada nos chamou e contou. E aí Deus respondeu automático dentro de mim. Disse, não queira nem saber. Nossa. Aquilo ali me impactou aquela noite. Eu passava sem dormir, aí eu pensava, e a depressão? Será que agora eu vou Nossa. regredir? Eu já tinha abandonado o remédio controlado nessa época. E aí eu começava a orar a Deus e algumas pessoas me ajudavam muito, sabia. Eu ia para a igreja, eu sentava no banco, não conseguia levantar. Era pesado o que a gente vivia. Minha sobrinha entrou em depressão, minha mãe ficou doente, minha mãe ficou muito doente, minha cunhada ficou doente, e a gente era o suporte. Pode comer. Depois eu como mais, porque eu como muito. Vocês podem pegar, tá? Fique à vontade.
Casey, sempre quando eu trago as pessoas aqui, eu fico admirado porque a gente vê as pessoas no seu cotidiano, conversa, fala, às vezes é uma pessoa que está em evidência na igreja, Sim. mas não conhece a história, não sabe o que aquela pessoa está passando. Sim. Ao menos a imagem que eu tenho de você até agora mesmo, é de uma pessoa feliz, sempre. Sempre, Sim. sempre. Estava envolvida nas convenções, uma moça muito empenhada naquilo que faz, e música, né? E música da igreja. Mas você estava vivendo praticamente como com máscaras, digamos assim. Sim. Eu falo mais no sentido mesmo emocional. Sim. Quando você está no altar, você tem que esquecer de tudo. Uhum. Sua vida pessoal, você está ali para representar Deus. E as pessoas que chegam dentro de uma igreja, elas não entram ali à procura de você. Elas entram à procura de Deus. E sempre eu aprendi isso. Você tem que transferir o Deus que está dentro de você para elas. Mas e aí, houve justiça ou não? Depois que fecharam o inquérito, Uhum. a delegada nos falou que 1 mês após a morte do meu irmão, outro traficante matou ele. Nossa, meu. Forte isso, né? Bom, gente, vamos. Vamos mudar o clima aqui. Olha, pizza, ela não tá nem podendo comer a pizza aqui porque eu já comi, né? Comi aqui uma fatia e ela vai comer depois, talvez. Se o Aliano deixar, porque ele tá de olho na pizza. Acho que ele está assustado. Vamos falar de música? Como foi que a Vamos. música entrou na tua vida? 9 anos eu comecei a ter essa aptidão por música. Via um violãozinho ali na vitrine, os olhos brilhavam. Pai, eu quero um violão. Aí, pai, eu quero violão. Tinha minha irmã que era minha cobaia, né? Uhum. Keiva, uma excelente pessoa. E aí ela comprava para mim. Treinava por ali. Até que um vizinho meu tinha um violão e começou a me ensinar. E aí ele perdia a paciência e desafinava tudo, aí eu ficava triste. Aí o pai dele dizia, ensina essa menina que ela vai tocar. Olha a mão dela, olha a mão. No interior, isso no interior. Era, no interior ainda, Ok. com 9 anos. Uhum. E aí eu aprendi a tocar, o primeiro louvor que eu aprendi a tocar foi aquele no dia de Pentecoste. No dia de Pentecostes. Isso! Nananana. Esse foi o louvor marcante. Aprendi e aí comecei a desenvolver. Meu pai era músico, tocava todo tipo de instrumento. Uau. Além de pastor, era músico. E aí... Sua mãe cantava? Não, minha mãe nunca foi uma boa cantora. Ao contrário da mãe. Ela vai brigar comigo. Não, minha mãe é uma excelente administradora, uma mulher sábia, mas cantar não era o forte dela, não. Não era... Ah, você cantava também, com 9 Cantava, anos? sim, desde cedo cantava. E aí eu aprendi, com 16 anos eu ganhei o primeiro violão, ainda tenho hoje, tá? É Tá mesmo, lá né? em casa, ele tem até nome, é o vovô. Caramba. É. E aí eu pensei que era só um hobby, né? Uhum. Que aquilo não ia servir para a obra de Deus, que aquela fase passou, deixava ele lá na parede e não queria conversa com ele, não. Não tinha muita aptidão para tocar na igreja. Eu aprendi, logo sozinha eu aprendi baixo, né? Eu ia nas cordas graves e aí aprendendo, ó, o último dedo fica aqui, então aqui é o baixo, e eu fui aprendendo sozinha. Depois algumas pessoas me deu instrução e eu fui tocar na igreja. Lá onde eu residia, eu tocava na igreja. Mas eu não tinha muita aptidão, não. Mas até hoje, assim, você toca por hobby ou mesmo agora você, tipo, toca porque tem um compromisso com a música ou propriamente com a adoração? Não, depois de todas as lições que Deus me deu, eu entendi que todos os meus dons são para servir a casa do Senhor, Dons e talentos. dons e talentos, e que isso é para se levar a sério. Uhum. A gente não pode deixar de lado. O dom, a gente não pode pegar ele como um documento e engavetar, não, porque Deus vai te cobrar. Hoje qual a tua atuação na igreja? Hoje eu sou líder de música na igreja. Local. Local.
Uhum. Quando falta música, eu vou lá fazer raiva para os outros músicos. Casey, como você se vê daqui a 10 anos? Uma década. A pergunta tá difícil. Nunca pensei nisso. Eu Mas, faço essa pergunta para todo mundo, né? mas eu me vejo bem melhor do que hoje. Porque quando eu olho para trás, eu vejo o meu caminho progredindo, não regredindo. E eu creio que daqui para frente também vai continuar regredindo. Mas o meu alvo principal é ser salvo. Amém. É isso que eu quero. Sabe, vamos falar um pouquinho de ministério? Você que já veio de berço, propriamente dito aí, Sim. você acha que teve alguma mudança, assim, em valores? Talvez na nossa cultura pentecostal está melhor ou está mais tolerável? Eu lembro do versículo, se Deus não deixasse os seus remanescentes, né? Uhum. Há sim uma grande mudança. Há muitas pessoas que elas têm deslumbre por oportunidades, por cargos, e alguns estão olhando mais para a estética, para outras coisas, mas Cristo não é o centro. Algumas, né? Claro. Mas existem os remanescentes. Uhum. E que precisa muito a gente voltar ao verdadeiro alvo da igreja, que é ser uma igreja cristocêntrica, né? Cristocêntrico. Onde tudo é feito para Deus. Para Ele e por Para Ele. Ele, por Ele, como diz as Escrituras. Uhum. Tudo que os apóstolos faziam era para promover Cristo. Uhum. Hoje eu vejo em algumas ocasiões as pessoas fazendo para promover Ele mesmo, né? Para fazer marketing do seu próprio ministério. Uau. Né? E isso Deus não aceita, Ele não divide a glória dele. Mas existem os remanescentes que estão aí a todo vapor. Você prega? Sim. Quando Deus me usa. Você é crente de reteté, aquela pessoa que gosta de dar estudos, ou aquela pregadora de fogo e tal? Eu deixo mais isso com Deus, né? Quando Ele nos usa de uma maneira do reteté. Eu sei. Porque assim, tem pastores que realmente eles gostam de dar estudos bíblicos, que é cara mais calmo, assim. Tem outros que realmente eles são mais usados nas pregações, né? Tipo um estilo, né? Isso. Tem mais um estilo. estilo. Acaba que se desenvolvendo um lado mais ali para. O que eu prezo muito é a presença de Deus. Se Deus não me usar, é um dos dias mais tristes da minha vida. Porque eu tenho a sensação que eu saí do altar e eu fui inútil. Uhum. Porque quem convence o coração do homem, do pecador, é Cristo. Não somos nós. Né? A gente vê, as Escrituras falam muito sobre isso. Cristo deve ser o centro de tudo e de todos. E aí, se ele me usar em estudo, às vezes não é aquela situação de você pular, gritar, mas eu sou muito intensa no que eu faço. Eu gosto de fazer de corpo, de alma, de coração. Uhum. Eu me dou por completa naquilo que eu faço, principalmente para Deus. Eu lembro recente que eu fui substituir o meu pastor em um fúnebre, né? E aí eu levei uma equipe comigo, e aí eu disse assim, olha, quando chega lá, todo mundo fala de voz mansa, fala baixo, porque tem uma pessoa dentro do caixão e eu estudei. Isso é interessante. E aí eu orientei todos. Aí tá. Aí eu fui sentindo Deus, né? Fui esquecendo do volume da voz. E aí fomos cantar. Quando eu olhei, o volume eu acho que estava em 100, estava no máximo. E a gente cantando, e as meninas comigo cantando mais alto ainda. Esquecemos até que era um fundo. Meu Deus. Aí eu olhei para elas e eu senti, meu Deus, a gente está cantando muito alto. Aí eu falei, não tem jeito, é pentecostal. E tem, né? Quem é pentecostal não pode ficar parado, né? E aí a gente continuou. Mas eu gosto muito de ser usada por Deus. E que você da música, por acaso você já criou alguma música aí? Já.
Já fiz. Fez alguma composição? Já. Na época de muita tortura espiritual, que eu sofri muito, eu senti que Deus ali me deu umas surras boas nesse período. Usou essas doenças assim para... Eu fiz algumas composições. Então as letras devem ser top. E guardei, são bonitas. Ah, não! Pelo amor de Deus! Aproveita que esse é o momento de a gente colocar aí pra fora, Sim. né? A pessoa pega um violão aí, faz uns vídeos, compartilha aí pra gente. Pode ser, quem sabe. É coisa interessante. É. Keicione! Uma satisfação muito grande receber aqui. Pessoal, né? Gente, ela não tem todo o tempo do Faltou mundo a história não aqui. que ele queria saber do celular. Antes da gravação nós estávamos falando aqui e ela tinha uma história muito show, né? Muito boa. O que aconteceu com o seu celular? Então, é interessante. Foi recente essa. Fui visitar umas amigas da igreja lá na Avenida Brasil, no Iapoá. E aí eu saindo, entrei no carro com uma bolsa. Quando eu entrei no carro, sento na poltrona, de repente, um meliante me aborda. Sai do carro, passa a bolsa. Caramba! Não deu tempo nem de travar a porta. Aí ele procurando a bolsa e já quase entrou dentro do carro procurando a bolsa, aquela adrenalina, né? E eu sem saber o que fazer, meu Deus, não deu nem tempo de pensar em Deus, né? Porque tudo era muito rápido. E eu agoniada, eu falei, não tem bolsa não, a bolsa tá do meu lado. Eu falei, não tem bolsa não, tem o celular aí. Aí ele pegou o celular rápido e correu. Nossa. Eu falei, poxa vida. E Meu celular. Ele não teve sorte porque eu estava em jejum. E aí eu gritei, né? Olha, desce aqui para as irmãs lá que eu tinha ido visitar. Traz teu celular. E aí ela trouxe, e aí eu parei uma viatura e eu perguntei, me deu o número do tenente da SICOM, daqui da Avenida Brasil, da Compensa. Aí ela me deu o número. E aí peguei o número e liguei. Eu disse, tenente, eu acabei de ser assaltada, o assaltante levou meu celular e ele está rodando na Avenida Brasil com meu celular. Porque tem como rastrear? E aí ele falou, eu vou passar o rádio para todas as viaturas, você vai para a feira da Compensa, me aguarda lá que eu vou para lá te ajudar. Aí eu falei, ok. Entrei dentro do carro e fui lá para a feira. Quando eu chego na feira, ele liga para o celular da minha colega que estava comigo e disse assim, volta para o Iapoá de novo, que o teu celular já está lá. Eita! Aí eu, sério, tenente? Ele disse, sim, o seu celular já está lá. Tem 2 sargentos lá e eles estão na viatura, seu celular já está lá. E quando eu cheguei lá, aí ele pegou meu... Era esse aqui, tá? Olha, tá aqui o celular. Ele é real. Aí ele chegou e olhou para mim e disse, olha, eu tenho 17 anos de polícia, mas nunca vi um celular voltar tão rápido para o dono. Ele falou, a gente estava fazendo andando na Avenida Brasil com as viaturas, tinha 5 viaturas rodando. Ele... Já pensou 5 viaturas né, em busca de um celular? E aí ele falou, disse, a gente estava rodando, de repente um rapaz correu e falou assim, por que esse tumulto aqui na Avenida Brasil? Vocês estão procurando o celular? Aí ele disse, ele disse, está aqui o celular, eu achei caído. E aí eles entregaram o celular na viatura. Quem faz isso? Deus. Deus. Será que não era o mesmo ladrão? Será que não era o cara mesmo? Não, não era o mesmo. Eu dei as descrições, ele falou, não era esse não, era outro. E aí eu falei para Deus, eu digo, Deus, o meu celular eu uso muito em benefício, as minhas postagens eu uso muito para edificar vidas. Amém. Eu penso que as redes sociais são uma forma de evangelizar. Sim. E aí o meu intuito é isso. E aí Deus trouxe de volta meu celular. Aí teve uma outra questão também interessante. Eu acordei um dia, agora recente tem uns 2 meses, e aí eu todo o tempo ouvindo carros freando, carros batendo. Passei o dia com aquilo. Aí eu saí à noite, eram umas 8 horas da noite.
eu ia passando na Bola do Coroado. Quando eu olhei, 2 carros vinham para cima de mim, para me jogar na mureta. Misericórdia. Aquilo foi um ataque espiritual. Uhum. Eu senti. Eu não sei se você já viveu isso, mas simula aí na tua cabeça. Você aqui e 2 pitbull vindo, correndo para você para te atacar. Uau. Era isso que eu via, aquela cena. E eu lembrei dos barulhos. Quando eu vi aqueles 2 carros vindo, para mim não tinha espaço para me livrar. Né? Eu levantei as mãos e eu disse, Senhor, me ajuda a sair dessa. Eles iam me bater, não tinha possibilidade de me salvar. E aí, não sei como, sei que os 2 passaram e eu passei quase chorando, descendo. Peguei a Efigênio Salles e desci. E aí, isso era sábado. No domingo, eu fui para a igreja, tinha umas pessoas de outro ministério sentado na minha frente. Aí passou uma mulher o culto todo, assim, de olhos fechados, não sei se ela buscava Deus, e aí eu cutuquei o que estava com ela, o rapaz, e eu falei, ela está com algum problema, ela está doente? Aí ele falou, não, isso aí é mistério. Oh. Aí eu, é mistério? Tá bom, já ia ajudar. Já ia ajudar. Aí, terminou o culto, né? Terminou o culto e eu passei, cumprimentei. Depois, quando eu ia saindo, ele me procurou e disse, vem aqui, a senhora que estava na sua frente, ela quer orar por você. E de outro ministério. Uhum. Aí eu falei, tudo bem. Eu me aproximei dela e aí ela começou a orar por mim. Nossa, isso é espetacular, é algo sobrenatural. Ela começou a orar, começou a falar em línguas estranhas, começou a sentir a presença de Deus. E eu fiquei ali, congelada, né? Sem saber o que ia acontecer. Começou a orar e ela começou a pegar por esse aqui meu e ela começou a falar o que eu vivi no sábado. Ela disse, ia entrar nessa sua parte ferros. Misericórdia. Eu ia morrer de acidente. Meu Deus. Ela pegava aqui e ela dizia, ela pegava nas minhas costas, ela passava a mão e ela dizia, nessa parte aqui ia entrar um pedaço de um carro. Eu te livrei. Meu Deus. Aí ela chorava, foi eu que te livrei. Aí a lataria, ela falava como se ela soubesse de tudo. Uhum. Ia ficar destruída e os carros iam, os fragmentos, pedaços da porta ia entrar no teu corpo. Eu já estava assim esperando algo acontecer. E depois que Deus falava isso, nossa, eu fiquei sem reação. Porque eu não tinha contado para ninguém. Depois que eu fui contar. Já tive esse tipo de experiência de estar comigo e depois, tipo, uma confirmação. Sim. E falar, meu Deus do céu. É bem louco isso mesmo. E foi maravilhoso. Agradeci muito a Deus nesse dia. Se Deus Glória nos a Deus. deixar, nós estamos à mercê. Casey, você é uma guerreira, hein? Uma vencedora. Olha, glória a Deus. Amém. Glória a Deus pela sua vida. E realmente tem muitas histórias. Eu acredito que tem muitas histórias para você compartilhar, né? E como eu sempre falo aqui, quando a gente vê uma pessoa e a gente não sabe o que ela passou para ela estar onde está, a história dela. E todo mundo tem um testemunho, todo mundo tem experiências. Sim. Eu abri mão de muitas coisas. Eu acredito. Muitas coisas. A minha família, às vezes, não entendia o meu chamado. Né? Quando eu vim, eu deixei minha mãe só. E tinha uma vida maravilhosa lá para mim. Uhum. Né? Quando eu vim para cá, eu abri mão de uma vida melhor, porque eu priorizei a vida espiritual. Às vezes as pessoas olhavam para mim, quando eu fiquei 7 anos desempregada, morando num lugar que não era adequado para mim. As pessoas olhavam para mim e diziam, poxa, tua família tem tantas condições, o que tu faz nesse lugar? Está enlouquecendo? Aí várias vezes eu fiz muito igual o filho pródigo. Eu dizia, meu Deus, quanto a minha mãe tem coisas melhores e eu aqui. Mas o Senhor falava comigo e não deixava eu desistir, priorizando a vida espiritual.
priorizando a vida espiritual. Às vezes passei fome, passei necessidades, e às vezes eu dizia, eu vou voltar. Não dá, não. Porque tu já pensou, você morar só, 7 anos desempregada, como viver? Eu vivia pelas mãos de Deus, né? E Deus, ele me dava o melhor. Mas a falta da família que eu sentia era muito forte. Eu era muito sensível. Qualquer coisa eu chorava, qualquer coisa me abalava. Mas eu tive pessoas muito especiais do meu lado. Meu pastor, o pastor Alexandre, a pastora Sebastiana, foi pessoas que foram guiadas por Deus. Me tratavam como filha e me ajudavam em todos os lados. E Deus, com todo esse sofrimento, recompensava muito espiritualmente. Acontecia sempre coisas maravilhosas. Deus fazia coisas grandiosas através da minha vida. Restituiu a minha paz mental, a minha saúde, né? A gastrite, eu não sei nem que fim levou, né? Hoje, quem está comigo sempre conhece esse lado, que eu digo sempre, hoje eu aproveito comer bem, porque antigamente, só de sentir o cheiro, tinha ânsia de vômito. Nossa. Né? Doce, Coca-Cola. Vou até tomar agora para fazer o teste, que tá tudo normal. Glória a Deus! E foi coisas maravilhosas que vivi. Fiquei morando na casa pastoral da igreja. Morava com os ratos. E quando eu pedi do pastor para morar lá, ele disse, minha filha, você vai morar naquele lugar? Lá só tem rato. Você vai conseguir morar lá? Eu falei, eu não tenho outra opção, eu não quero incomodar a minha família, porque desde cedo a minha mãe me ensinou a ser independente, trabalhar, não dar problema para ninguém, não viver a custa de ninguém. Então eu decidi morar só por conta disso. Não conseguia mais trabalhar. Foi o período que Deus usou para transformar o meu coração, para abençoar a casa de Deus através da minha vida. Eu me dedicava dia e noite na obra. Eu começava às 6 da tarde em propósito até às 6 da manhã, só orando, jejuando, sem dormir, dentro da igreja. E eu vivi naquele lugar experiências grandiosas, né? Eu lembro que uma vez eu vivi a pior humilhação da minha vida. Qual? Eu cheguei, quando eu abri a porta da casa pastoral, corria ratos. E aí eu deitei na minha cama, e eu estava olhando para cima quando eu vi um rato. Uau! Nossa, meu. Aí tu imagina o que o rato fez em cima do meu rosto. Sério? O rosto que nunca o papai nem a mamãe bateu. Naquele dia, quando eu passei a mão e eu senti, eu digo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não acredito que o rato fez isso. Meu Deus. Eu saí desesperada para o banheiro, lavei tanto o rosto que ficava tudo vermelho. Você imagina, porque uma vez um rato passou por cima do meu pé. Cara, eu peguei a escova do banheiro e fiz... Então, agora tu se coloca no meu lugar. E no rosto, mas meu Deus do céu, Senhor, obrigado. Fora as doenças. E aí eu fiquei, nossa, eu chorei muito, eu vou me embora, eu vou voltar para casa da minha mãe, eu tô perdendo tempo aqui, eu tô louca. Jesus. Eu falei, eu passei a noite todinha desgostosa, sem dormir, agoniada. Agora você está preparada para a obra, né? Não sei, só Deus sabe. Tu tem chamado para missão, assim, para... Você acha que você tem algum chamado para missão estrangeiras, por exemplo? Não, eu nunca pensei sobre isso. Eu penso que a minha missão é todos os dias, em todo lugar. Todas as pessoas que eu encontro, que estão precisando. Mas sim, mas se por acaso o ministério falar, irmã Casey, você foi chamada para dar uma força lá em Moçambique, por exemplo, e aí? Eu vou conversar com Deus. Caseyone, olha, eu sinceramente estou perplexo com a sua história de vida. Sim. De verdade mesmo, olha. Glória a Deus. Sabe, me fez lembrar aquela música do Voz da Verdade, Soldados Feridos? Sim. Mais ou menos por aí. A gente olha
para a palavra de Deus e a gente vê as pessoas sendo lapidadas através do sofrimento. Né? Se Deus não lapidar, a gente não tem nada para ajudar as pessoas. Para que a gente venha ajudar, é preciso a gente viver. Ocasiões que venham nos trazer humildade, venham nos trazer disciplina, venham nos trazer obediência a Deus. E eu creio, como uma frase de um pastor evangelista, ele fala sempre isso: o mundo não é lugar de descanso para o cristão. Né? A vida ela só melhora, mas as lutas elas continuam. Falando em frases, você gosta de ler? Sim, muito. Quais foram os melhores livros que você já leu? Claro, a gente sabe que nós temos um livro que a gente lê constantemente, a Bíblia. Vamos falar de livros de outros autores. Bom, um dos livros que Deus usou para ser um divisor de água para mim foi Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Mudou muito o meu caráter através desse livro. É mesmo? Ele é best-seller, um dos maiores. É um americano. Quem é o autor? Darlie Garnier. Ok. Esse livro eu já comprei uns 5 livros. Eu acho que eu conheço, se eu não me engano, tem uma capa, é a capa vermelha. Tem também. Ele já foi publicado várias vezes. Ok. E através desse livro, Deus mudou muito, muito o meu caráter. Agora, o espiritual também, que me deu muito. Até hoje eu leio. Quando eu vejo que a chama está baixando, eu leio ele. Ele me estimula, me dá aptidão. Heróis da Fé. Orlando Boyer. Sim. Quando eu vejo a história de Martinho Lutero. Sim. Nossa, aquele homem jejuava, a presença de Deus. Carlos Finney. John Wesley. Nossa, aquilo reanima a minha força de buscar a Deus. São livros que eu achei maravilhoso. E tem muitos outros. Você já leu O Contrabandista de Deus? Não, ainda do não. Irmão André? Você precisa ler. Ele é da mesma época, mais ou menos, aí dos Heróis da Fé. Aconteceu, ele é um contrabandista, né, de Bíblias, para você ter ideia. Ele, talvez não, é um pouco mais recente, ele é mais contemporâneo. E ele é o cara que fundou Missão Portas Abertas. Legal. Ou da Igreja Perseguida. Tem uma coisa que eu não falei para você, mas eu vou falar. Fale. Exclusivo. Eu tenho vontade, é um sonho, de publicar um livro. Eu já ia fazer essa pergunta para você. Por isso que eu fiz o pressuposto sobre o livro. Eu tenho. Mas e aí? Deus me dá muitas coisas boas. Já começou o projeto? Já. Já está bem avançado? Ou todo dia está ali pensando, contribui um pouquinho? Sempre que Deus me dá, é uma inspiração que vem, eu anoto. Tá, vamos fazer logo, dar logo um spoiler aqui. Seria sobre o quê? Motivação, algo assim? Vida espiritual. Vida espiritual. Vida espiritual. Sobre curas, Legal. sobre milagres. Eu trabalho muito esse lado pessoal. Né? Às vezes as pessoas trabalham muito externo, os outros, mas eu trabalho muito o meu pessoal. Eu acho que se eu não tiver conteúdo suficiente, eu não posso ajudar ninguém. Cura interior. Seria isso? Isso. Cura interior. Seria muito bom. É porque a depressão foi uma cura interior. E aí Deus me deu muitos mecanismos para me ser curada. Por exemplo, muitas coisas eu uso hoje. Eu me desvio muito de pessoas agressivas. Se eu identificar, eu sei que como cristã, como uma conselheira espiritual, eu tenho uma forma de agir. A Bíblia diz que nós temos que amar a todos. Né? A Bíblia não diz que a gente tem que odiar ninguém. Mas eu sou muito cuidadosa em colocar na minha companhia pessoas problemáticas. Por exemplo, se eu estiver num ambiente, uma pessoa estiver todo o tempo ali, Covid não vai parar. A economia do Brasil nunca vai mudar, nós só vamos piorar. Eu sempre penso, a rota da igreja, ela é diferente da rota dos não cristãos. Né? Eu não estou no segmento do mundo, eu estou na contramão. Na contramão, sim. Estou na contramão. Então, eu como cristã,
eu tenho que pensar que eu vou de bom a excelente. Amém. E assim, pessoas negativas, pessoas muito cheias, problemáticas, que eu procuro me desviar delas. Em livros, olha só, eu estou escrevendo um romance também. Oh, romance. Ele já está quase terminando, na verdade é um romance baseado em fatos reais. Sim. O nome do livro será A Meretriz e a Cruz Vazia. É a história de uma negra que encontrou Jesus, foi batizada em nome de Jesus. Ela era prostituta e a história acontece bem nos anos 70, 80, por ali, meados dessa década aí. Olha, a Coca acabou. Tem mais aí? E a pizza está fria também, mas nós vamos colocar no forno micro-ondas e vamos comer daqui a Tudo se pouco. tem um jeito. Legal. E eu sei que vai... Fiquei curiosa pelo tema. Né? Espero, já desde já, eu desejo que o seu livro seja um best-seller. Será? Pega aí. E o teu livro também. Amém. Eu vou estar na fila. Da tarde de autógrafo. Não, obrigado. Da tarde de autógrafo. Sim. Quero o meu assinado por você. Amém. Falando em livro, você leu o livro do pastor? Do nosso bispo? Sim. Os dois? Sim. História surpreendente ali? Sim. O que você achou, assim, num geralzão, rapidinho? Nossa, eu viajei com ele algumas vezes, né? Uhum. Então, assim, ele era uma pessoa que não tinha como você ficar perto dele e não chamar de pai. É histórias fantásticas. Eu sempre penso assim, será que um dia eu vou ter a oportunidade de se aproximar, de conviver, de viajar com alguém na medida do pastor Benny? Uhum. Porque, nossa, eu creio que ele vai estar na... Não sei se existe qualificação lá. Entendo, sim, claro. É uma analogia. Sim. Uma analogia. Eu penso que o lugar devido dele é junto com os apóstolos. Uau. Então, Casey, tem uma pessoa também que eu pretendo escrever, acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu até comecei uma pesquisa sobre a vida dessa pessoa, mas eu não obtive muitas respostas. Do irmão José Sink, o que morreu afogado lá no avião com a missionária. Sim. Por quê? Bom, vamos lá. Nada de polêmica, irmãos. Eu acho assim que ela tem mais visibilidade do que ele. E ele era um ex-seminarista. Ele tinha acabado de sair do IBA. Sim. Então, assim, é uma história que precisa ser explorada, é uma história que precisa trazer à tona, porque ele, né, claro, ele é humano, né? Sim. Mas assim, eu digo que, para não ficar só a irmã, qual é o nome dela, da missionária? Calhoun, algo assim? Não lembro. Margaret. Não ficar só aí, irmã Margaret, que o tempo todo, quando se tem essas referências, né, ele é menos citado. E eu não vou desistir ainda. Acho que eu vou retornar essa pesquisa. Quem sabe se não sai alguma coisa aí para essa nova geração aí entender um pouco da história dele. Os sonhos de Deus, ele deposita em nosso coração. E os que são de Deus são desafiador. Esse seu é desafiador. Amém. Eu sei de algumas coisas sobre ele, porque eu já comecei, né? De vez em quando são histórias fragmentadas. Sim. Mas vamos orar, né? Amém. Sim. Casey, olha, é a terceira, quarta vez que eu digo isso, tipo, expulsando a irmã do meu podcast. Olha, eu queria ficar mais tempo. Quem sabe se a gente não pode fazer um parte 2 aí, um parte 3. Estou à disposição. E eu quero te agradecer mesmo. Olha, eu já era seu fã, de verdade. E... Que autógrafo. Por favor, cadê? Pega uma caneta aí. Vamos. Ali, ó, caneta. Cadê a produção? Nós seremos o primeiro a ganhar aqui o autógrafo da nossa escritora Caseyone. Tu vais assinar como, Casey? Casey ou Caseyone nos seus livros?
Pronto, você vai assinar aqui próximo do meu autógrafo. Oh. Que autógrafo, eu vou tentar chegar bem perto desse aqui. Como é que se faz? Com carinho, com amor, né? Ah, não, isso é do próprio autor. Ninguém pode falar isso, né? Não, como é que pode você falar, ei, autor, diga assim, de carinho, com carinho. Não, né? Isso é do próprio autor. Olha aí, gente, tô ganhando um autógrafo. Eita Deus! É mistério de Jeová, olha. Eita! Caramba, uma assinatura. Seu. Oh! Show! Não vou compartilhar com vocês. Segredos! Graças, minha irmã. Ô, irmã Casey, muito obrigado mesmo por você aceitar o nosso convite. E para mim, olha, eu estou me sentindo abençoado e perplexo com a sua história. Amém. E eu quero que Deus te leve a muitos lugares, a lugares que você, aliás, inimagináveis. Vou te contar uma historinha rapidinho, uma experiência. Uma vez eu estava em um congresso de jovens, não aqui, era em outra nação. Sim. E lá todo mundo falava outra língua, né? E de repente eu estava ali, eu não estava orando, mas estava ligado no que estava acontecendo. Eu acho que eu estava numa feirinha de comida ali, próximo da igreja e tal. Chegou uma pessoa e falou em português para mim, dizendo que o Senhor ia me levar a muitas nações e que eu era um jovem valoroso. Aquela situação, Como foi né? que ela fez? Faz aí a cena. Você sabe falar em espanhol, né? Não. Não, mas ela chegou. Não. Falou em português. Ela falou em português. Sim. E depois daquele dia, à noite, quando chegou a noite, eu vi que aquela pessoa era um cantor, né, um cantor cristão, e que não falava português. E estava lá no palco. Nossa. E eu fiquei assim, muito surpreso, né? Surpreendido com o que ele me falou, sobre as promessas de Deus. Então, não despreze as profecias. E Deus vai te levar a lugares imagináveis. Muito bom isso. Falando nisso, para uma pessoa levar para você na igreja deles aí, como é que pode fazer? Você aceita convites? Você acabou de citar ao vivo, não é possível que os nossos teles também, de repente, quem sabe, ouvir uma pregação da irmã Keicione. Sim, visita a página lá do meu Facebook, manda um direct. Ah, é? É. Ah, tá bom. Instagram. Tem Instagram, né? Tem sim. Tá. Keicione Soares. Vai estar aqui o Instagram dela, gente. E aí, a gente depois conversa com o nosso pastor. Claro. E aí, já ministrei em outros ministérios. Uhum. E a gente tem convites. Sempre a gente vai à obra de Deus, né? Amém. Fazer. Bom, senhoras e senhores, muito obrigado por você estar até agora conosco. Olha só, gente, lembrando que essa caneca pode ser sua. Entre em contato com a gente aí, vai estar um WhatsApp. Sem coca, tá? Só a caneca. É só a caneca. E se você estiver gostando dos nossos conteúdos, você pode nos ajudar com um cafezinho, né? O Pix está aí, cafezinho a partir de R$5, certo? Ou com uma pizza dessa aqui, gente, que essa aqui foi... Quanto foi, Leandro? É isso, gente! Deus abençoe a todos. Galera, é o seguinte, como o nosso canal é novo lá no YouTube, Geração Unicista, eu quero muito que vocês vão lá e vocês se inscrevam no canal, porque nós queremos que chegue 1000 inscritos logo assim, entendeu? Tipo assim, a gente quer ser tipo topzera. É isso, irmãos. Deus abençoe sua vida. E olha, não esqueça, a sua frase, aquela frase lá, Deus vai te chamar... Para um particular. Calma aí, de novo. Então, olha só, não esqueça. Deus vai te chamar para um particular. É forte, queridos. Deus abençoe a todos, paz, tchau.